Opa! Bora praticar Spring Boot com Gateway? Como todos vocês podem ver, eu estou com dois amigos aqui, dois reforços, dois desenvolvedores fenomenais aí. E Madison na voz, o Matheus e o Jardel aí se apresentem, meus queridos. Jardel aí primeiro e na sequência o nosso amigo Matheus. Opa, beleza, pessoal? Me chamo Jardel, tenho 26 anos, trabalho na área de desenvolvimento como full stack. Estou aqui junto com o Madison e o Matheus aí para trazer aí um pouco de Spring Boot, Gateway, para vocês aí, para quem precisa e quem quer aprender, para a comunidade tech aí, ajudar a galera. Vamos que vamos, bora praticar, galera. Vamos lá, Matheus. Fala galera, aqui é Matheus, eu sou desenvolvedor Java com Spring Boot back-end e eu tô aí com Jardel e Madison aí, para ajudar vocês aí no desenvolvimento. Bora Bora, praticar? bora praticar. Opa! Então, qual é o nosso objetivo de hoje? Nossa prática é introduzir no nosso ecossistema um gateway. O que é que esse gateway vai fazer? Ele vai proteger as nossas APIs, que é um dos principais objetivos. Antes, quem já acompanhou as práticas anteriores, todos os serviços, o cliente, né, o front-end ou APIs, ela estava indo direto para a nossa API cliente, que é a nossa API base. E com o Get vai ser diferente, vai ser um pouco diferente, né? Vai ser muda um pouco a visão. O que é que acontece? Todas as requisições tem que passar agora pelo Gateway. E a gente, além desse, a gente vai criar as APIs aqui do zero, a API cliente, a API staff, e fazer algumas requisições para essas APIs. E tem um plusinho aqui que é o seguinte: a gente vai fazer também o Gateway chamar serviços da API Brasil, o serviço de CEP e da Via CEP. Ou seja, são dois serviços de CEP que não está no nosso ecossistema, que está fora do nosso ecossistema, mas que vai ser o nosso usuário, no usuário da nossa plataforma, da nossa API, do nosso ecossistema, vai conseguir chamar também de uma forma transparente. Mas por que fazer uma chamada de APIs através do Gateway? Porque se você mudar, né, a rota, né, o endpoint da API cliente os usuários chamando ela direto, o que vai acontecer se você mudar alguma rota? Vai quebrar o contrato e aí isso é um problema. Se você quiser colocar um sistema de segurança, vai e vai passar a API GET, vai passar pela API cliente, outro problema, a segurança. Então, se você adicionar qualquer sistema de segurança aqui dentro, é melhor todas as requisições, como ela já vem pelo Gateway, você vai tá transparente. Tem uma infinidade de boas práticas utilizando o Gateway. Nesse primeiro momento, a gente não vai usar um Service Discovery, que é um service que ele, ele descobre, né, todos os nomes, né, os names das APIs, mas a gente não vai se aprofundar nisso. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma nova live adicionando o Service Discovery, se tiverem curiosidade como funciona, mas vamos se aprofundar mais no Gateway. E aí, o primeiro momento, a gente vai criar as APIs, API cliente, API staff para inicializar a nossa prática aí. Por aí, tudo tranquilo, Jardel e Matheus, tá tranquilo até aí? Tá tranquilo, Madison. Só lembrando que vai ter uma comunicação de API externa aí, né? Boa, exatamente. A gente vai estar, em vez de fazer requisição direto na API Brasil, como a gente já fez lá em algumas práticas, direto via CEP, a gente vai utilizar o Gateway para chamar essas APIs externas. Boa observação aí, Matheus. Obrigado. Vamos nessa. Vamos aqui Show de bola. inicializar. Valeu, Matheus, e já já. Aqui a gente vai utilizar o nosso Maven, né? O Java, a linguagem Java, e adicionar algumas dependências. Como a gente vai começar pela API, pode ser API cliente, né? A gente vai fazer só uma simples API do zero, mas que ela tenha um controller, que ela receba uma requisição só para simular o nosso ambiente. br.com.medtech. O nome dessa API vai ser cliente.
e tá na versão 2.7. Ela vai ser aqui, ó, em Gateway. Um Gateway exemplo, Java 17. E aí aquelas dependências padrões, web, Lombok, e Spring Start acho que a gente não precisa, web. Com essa daí a gente já consegue subir uma API. Meditech, clientes, isso aí. Vambora? Show de bola. Vamos adicionar aqui cliente. Cliente salvo. E aí aqui agora já vou adicionar aqui, ó, a staff. Staff funcionário, né? Tradução, mesmas libs. Colocar no mesmo repositório. E vamos visualizar as mesmas. Vamos desempacotar, né? Extrair aqui. Mesma coisa. Extrair aqui. Essa é a nossa primeira live aí. Espero que a gente consiga alcançar os objetivos, que é trazer o melhor conteúdo para vocês e melhorar nosso skill técnico, né? Nossas habilidades aí no dia a dia. Aí aqui lembrando pra galera aí também, né? Quiser fazer pergunta, eu tô ligado aqui na caixa de perguntas. Eu passo pro Madison aí, viu, galera? Opa, isso aí, posso. Já tá ligado aí, viu, gente? Vamos abrir aqui, ó, New Project. E aí eu vou pegar aqui nossa API. Fazer o import, né, da nossa API. Client. Maven. Cliente importada, vamos criar o nosso um servicinho aqui, um endpoint. Botão direito, new, Java Class. Vamos criar um pacote, né, controller. E criar uma classe cliente. Cria a classe cliente. E aí agora vamos adicionar algumas anotações, REST controller, para identificar que ele é o nosso controller, @REST map, request map, para dizer qual é a rota principal do nosso endpoint. Não vou colocar alguns padrões, V1 de versão nem nada, que é uma simples chamada para a gente expor os serviços apenas. Então, cliente. E aí vamos criar aqui um public, um método, né, que vai retornar uma string. Essa string vamos chamar de getClient, né, o nome do método. E não vamos passar nenhum parâmetro. E vamos retornar uma string apenas como hello. Não é Word, é cliente. E é isso. Tá faltando uma anotação aqui, que é a @getMap, para identificar que é esse método get que a gente vai estar chamando lá no momento que a gente subir a API. Essa API a gente já pode startar ela para testar. Vamos ver se está tudo legalzinho. Método com o método debug. E aí, enquanto está subindo, tem outras práticas, né? A prática do cliente, uma API do zero que faz um CRUDzinho. Vocês podem consultar lá na lista de
de vídeos. Vocês vão encontrar ele perfeitamente lá para fazer um CRUD, né? Com a API cliente, que é uma API base para outros projetos do canal. E aqui na porta 8080 podemos ver. Só que como a gente vai, um pequeno detalhe, como a gente vai utilizar várias APIs, a gente não pode colocar na porta padrão, na porta 8080. Se a gente deixar na porta 8080, o que vai acontecer? Vai dar conflito de portas. Então vamos alterar aqui a porta desse serviço. Aqui, como de costume, eu não gosto, né? É opinião um pouco particular, mas eu não gosto de utilizar com props, né? Vamos usar o YAML, renomear aqui para YAML e alterar a porta. Como é que a gente altera a porta? Server port. E aí vamos botando a porta 80 e 82. Vamos subir novamente para ver. Aqui tá 8080. .80 82, já subiu na porta 80 82. A gente pode fazer um teste aqui. Chamando aqui, ó. Local host na porta 8082 barra cliente. Será que vai dar certo? Pronto, hello cliente. Vamos ver se a gente vamos adicionar ao projeto aqui, ó, o outro serviço, né? O outro microserviço. File new, um módulo from existing, né? Que é um módulo existente. E aí a gente tem aqui o projeto staff. Dá ok. Maven. E a gente vai fazer a mesma coisa para esse projeto. Copiar aqui, mesma coisa. Vamos aqui no projeto staff, main, resource, dá um shift F6 aqui para renomear, tira o properties e coloca YAML. Vamos abrir. E ao invés de 80 82, a gente vai mudar para 80 83. Ou seja, já tem dois microserviços com portas diferentes, só que falta o controller. Vamos adicionar o controller. New, Java, Class. Vamos criar um pacote, né, de controller. E essa classe vai ser a classe principal, né, staff. Colocar as mesmas anotações, @request controller, @request map. Bem básico, nada extraordinário até agora. Correto, pessoal? Verdade. De bola mapeando aí, né? Tudo direitinho. Isso aí. Exato. E aí agora a gente vai dar um public. Cliente. Opa. Retornando uma string. String. Get. Exatamente. Staff. Não vamos pedir nenhum atributo, nenhum parâmetro, e vamos retornar uma string hello staff. Ponto e vírgula. Vamos testar esse daqui? Vamos ver se já está... O get, a anotação get ali. Opa. Get map. Boa, valeu, já tava testando vocês. Opa. Get map ali, pessoal, é para poder a gente conseguir buscar, achar esse endpoint, né, lá no Postman, tá? Exatamente. Sem ele não ia acontecer nada, né?
Exatamente. Cedo. Essa galera tá esperta. Subindo aqui. Vamos ver se ele sobe na porta 83, 80, 83. Porta 80, 83. Vamos testar, né? Duplicar tab. E aí aqui mudar para 80, 83. E aqui cliente não vai funcionar, né? Em outra porta. Staff. E aí vamos ver se... Opa, hello staff. Certinho. Só que se a gente observar, aqui a requisição front-end está chamando direto API cliente e API staff. E aí agora a gente tem que adicionar o nosso novo componente, né? Nossa nova API, que é uma API Gateway, para fazer essa interface e os usuários deixar de acessar diretamente nossas APIs. Vamos voltar lá e vamos criar uma API diferente agora. Em vez da API Staff, a gente vai chamar ela de Gateway. Bem sugestivo. E aí essa API Gateway ela vai ser web também, vai ter Lombok. Só que ela tem algumas libs fundamentais, né? Que é a Gateway. Gateway Cloud. Que é de rotas. Deixa eu me lembrar, ver se mais alguma. A princípios são essas. Lombok, Web, Gateway. É isso mesmo. Vamos gerar aqui agora. Desempacotar, né? Descompactar. Sair aqui. E... fechar. Vamos importar ela também para o IntelliJ. Fecha aqui. File, new. Product model. Aqui, model from exist. Pegar o getter. Ok. Mail. E essas aqui, por enquanto, a gente pode fechar. Pra não poluir aqui. Não ficar confuso. E essa ela já demora um pouco mais porque tem mais libs. Então, vamos lá. Vamos alterar aqui a porta. Shift F6 para renomear IML no arquivo de propriedades, né? Arquivo de configuração. Server. Port. Essa aqui a gente vai colocar na porta 8080. Vamos dizer que é a porta principal do nosso ecossistema. Com esse serviço, a gente vai criar um pacote de configuração com a classe de configuração de Gateway. Java Class, um pacote conf, com a classe Gateway conf. Beleza? Aí essa classe de configuração, a gente tem que dar uma olhada, né? Eu deixei aqui já aberto a documentação. Então eles colocaram esse nome aqui, mas aqui é a classe principal, então é só de exemplo. Então a gente tem que se basear por esse cabeçalho aqui, ó, que é o método que a gente precisa para colocar nossas rotas, né? E nessas rotas, em vez de ele bater no endpoint, a requisição bater no endpoint diretamente, ele vai bater nas rotas que a gente vai criar. Então, a princípio, eu vou criar esse primeiro método aqui. Aí esse método
como é uma classe de configuração, a gente tem uma notação de configuração, a configuration. Para essa classe de configuração funcionar, né, os métodos serem acessados ao startar a API, precisa ter o bin. Sem o bin não iria funcionar. Aquela classe, a lib que a gente colocou lá no momento de criar a API gateway, né, a lib de gateway, serve porque senão você não conseguiria chamar esse objeto de route locator. Aqui custom locator e esse objeto de build. Então aqui a gente já tem uma classe e ela precisa de um retorno. Então voltando lá tem aqui só o cabeçalhozinho, a gente não precisa decorar, você tem a documentação para consultar, então eu acho muito louvável, né, a gente fazer isso e não ficar se preocupando em decorar coisas que a documentação é bem feita. Então agora a gente vai aqui, criar uma rota, e a nossa primeira rota vai ser dar um ponto, route, e a nossa primeira rota vai ser a rota para API cliente. Essa rota a gente pode chamar aqui, a gente usa aqui R, traço, e R, e aí a gente pode fazer da seguinte forma. Esse R aqui eu vou organizar um pouco diferente do que como ele está organizando ali, mas aqui a gente pode colocar primeiro o path. O path é aonde a gente vai identificar quando o usuário, vamos para o Postman, que fica mais simples de exemplificar. Quando o usuário escrever lá localhost, né, que vai ser o endereço da nossa API, localhost, porta 8080. Nenhum usuário vai conhecer essas rotas, 8083 e 8082. Ele vai conhecer a porta 8080. Quando ele apontar para cliente, né, e independente do que daqui para frente, a gente vai apontar para essa rota aqui. E é isso que a gente vai fazer lá. Então, aqui, cliente. Se chamar agora não vai acontecer nada. Nem tem serviço, não tem nada de serviço de pé. Mas, quando a gente terminar aqui, a gente vai ter a rota. Então, aqui na rota, você vai colocar o aspas, aí vai botar uma barra, cliente. Então, quando for chamada a porta cliente, o que ele vai fazer? Ele vai apontar para o URI. Peraí que ele adicionou aqui ponto URI. Ele vai apontar para onde? Simples assim. Localhost http localhost qual é a porta da API cliente? A API cliente está na porta 8082, certo? Isso. Então ele vai apontar para a porta 8082 e barra cliente. Beleza? Esse cliente aqui nesse caso é até opcional. Não precisa colocar. E aí essa é a primeira rota que você já pode fechar com build. Ali é outros exemplos, a gente vai exemplificar aí. E aqui a gente está fazendo o que? O return. O que é que tem de errado aqui? Tem alguma coisa... Tá faltando a anotação @build, né? Oi? Uma anotação @build. Anotação. Não é isso não. Vamos dar uma olhada aqui. Esse R da rota. Aqui rpf get URI, acho que aqui fechou com duas, acho que tá faltando aqui, o barra get é o tipo de serviço que quer, né? Não tá faltando? Não, tá faltando um parêntese aqui, ó, que era do root.
Então aqui, se você observar, aqui ele já, teoricamente, Civic Gateway não é bem simples. Existem muitas outras configurações de segurança e tal, mas a primeiro contato, né, para a galera que está fazendo o primeiro contato com o Gateway, acho que essa daqui já é a rota, é a mínima rota possível. Então essa aqui a gente já pode testar, ver se vai funcionar. Perfeito. É só clicar aqui e mandar executar. Na porta 80, aqui eu já alterei para a porta 80. Nem precisava, que é a porta default, né? Mas vamos ver se funciona. E aí aqui a gente está na porta 8080 e vamos consultar o serviço no Postman. Na porta 8080, vamos chamar o mesmo serviço aí, cliente. Opa, hello cliente, ou seja, você está apontando para uma porta e ela está roteando para outra porta, que é a porta 8082. E a gente vai fazer a mesma coisa para a porta 8083, que é o outro serviço. Assim, o que é que tem alguns desenvolvedores que preferem criar outro método e colocar a rota diferente. Mas a gente tem a possibilidade também de apenas chegar aqui, ó, dentro da rota aqui, e vou colocar aqui, tira esse build daqui, né? Botando aqui só o ponto e vírgula. Aí aqui a outra rota seria a Steph. Aqui não precisa mudar o nome, porque aqui ele entende que é outro escopo. E aqui é só mudar a porta. A rota, Step. né? Quando o cara chamar... Isso aqui é o ponto mais, assim, importante, ó. Esse ID aqui você pode botar o que você quiser. Se quiser botar bolinha, ele vai entender, sem problemas. Só que aqui o path, que é o segredo do negócio. Se é na rota lá, apontando para o seu gateway, barra staff, ele vai apontar para onde? Para localhost 8082, aí vai ser a de cliente, aí tem que ser 8083. E aí a gente pode restartar aqui e visualizar, ver se já está funcionando, para a gente ir para os próximos desafios, que já muda um pouquinho, mas nada complicado. Madison, enquanto está startando aí, o motivo de fazer esse getter é justamente para trazer segurança, né, para a API. Meio que cria uma máscara, né? Você não chama ela diretamente. Exatamente, uma camada de segurança. Não só de segurança, mas de transparência também, Matheus. Assim, qualquer coisa que a gente for alterar, eu vou mostrar agora nas duas próximas APIs, né, que a gente vai acessar, que é a API externa, você consegue mudar e não afetar o front-end diretamente. Porque o que acontece? Você cria uma API cliente, aí você diz um endpoint lá, você define um endpoint, define um contrato. E aí você precisa fazer uma alteração dentro do método. E aí você impacta diretamente no front. Ele chama aquele serviço pode estar fora do ar. Então você consegue fazer as suas alterações aqui no back-end sem que afete diretamente o front-end. O front-end continua com o mesmo contrato, você altera a rota, né, altera o serviço, né, a sua chamada para devolver a requisição do front, e sem que ele perceba que houve uma alteração. Eu vou ser mais... vou conseguir demonstrar isso melhor nas duas próximas, na externa. Entendi. E aqui ele já subiu, vamos testar. Eu coloquei um pausa de aqui. Vamos limpar aqui, ó. E aí vamos chamar aqui pelo Postman. A gente vai duplicar. Não vou duplicar. Vamos duplicar esse aqui. E aí na porta 8080 também, a gente vai chamar aqui, em vez de cliente, a gente vai chamar staff. Ó, hello staff. Ou seja, a gente não está indo na 80 nem 82.
o gateway que está fazendo o papel, né? Ele está fazendo as rotas. Só que aí agora a gente vai para outro nível, que é esse cara aqui que a gente já bateu. Chamou 8080, foi na API cliente. Chamou 8080, foi na API staff. Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha para chamar a API Brasil e depois a via CEP. São duas APIs aí públicas que a gente pode utilizar aí para teste. Primeiro API Brasil, aí a gente aqui pode clicar em começar. E aí a gente tem aqui o serviço de CEP. Tem outros serviços aqui, mas eu vou fazer o serviço de CEP por um seguinte motivo. A gente vai conseguir alterar a API de CEP sem alterar a solicitação no front-end, para deixar mais claro, né, o objetivo. E aí aqui a gente pegou aqui o endpoint, que passando o CEP, vai retornar o CEP do usuário. O CEP solicitado, né? Então vamos lá. A gente vem para aqui. Aí aqui é uma terceira rota, route, mesma coisa. Tem que ter um pontinho, né? Que senão fica difícil, né? Aí clica. Aí aqui o ID vai ser CEP. Vamos chamar de CEP. Com uma vírgulazinha, rota, do mesmo jeito. Não muda nada. Apontando o lambdazinho aqui. E aí eu gosto de dar um enterzinho aqui para ficar mais o path. O path, a gente, todas as vezes que o usuário colocar lá /CEP, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai apontar ele para uma URI. Aí essa URI seria essa aqui. Só que aqui a gente tem que ser dinâmico. Não pode ser uma URI aqui, por exemplo, 41.343.343.762. Não pode ser assim. Se a gente fizer isso daqui, só para exemplificar, que a gente não fez, né? Se a gente fizer isso aqui... No caso, você vai ficar pro endereço só, né, Maxon? Isso. A gente não pode fazer isso. A gente tem um endereço aqui certinho do CEP. Isso aqui é dinâmico. Só você alterar o CEP aqui, você vai ter o CEP exato. Só que quando a gente vai lá para a API, a gente tem que pegar colocar isso aqui dinâmico. E a gente tem aqui o path /CEP. Só que o /CEP, ele não vai conseguir fazer isso automaticamente. Então a gente vai ter que usar um recurso que é disponibilizado para a gente, que é de filtrar, né? Que é o filters. E aí a gente pode observar aqui, ó, deixa eu minimizar aqui. Como é que tá para vocês? Dá para enxergar direitinho aí? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Fico aqui também, né? Deixa eu olhar aqui no YouTube como é que tá, viu? Olha pra gente. Pessoal que tá assistindo aí, quiser responder também, está tranquilo aí, pessoal? Tá tranquilo também, eu tô vendo aqui. Boa, valeu. Então você vai ter aqui o recurso filter. E aí quando a gente tem dúvida, a gente vem aqui na documentação. E aí ó, o filter que eu vou utilizar é esse aqui, ó. Filter. Vou até copiar todinho aqui pra gente não perder tempo. Esse filter aqui, ó. A gente vai fazer uma adaptação para o nosso cenário. Aqui, por exemplo, toda vez que ele... Deixa eu minimizar aqui. Aqui, agora fica melhor. Toda vez que o usuário digitar CEP, que é esse caso aqui, ó, CEP, ele vai sobrescrever isso daqui e esse aqui vai ser a nossa variável dinâmica. A gente não vai chamar de segmento porque não faz sentido. Vamos alterar ela para CEP, fica mais visível. Beleza? Beleza. Show. Então aqui, toda vez que o cara, o usuário, né, entrar lá na plataforma e /CEP e colocar assim, /qualquer coisa, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse qualquer coisa e vai fazer um replace e vai colocar esse caso aqui. Ele vai substituir por o replace aqui, ele vai substituir
pelo que tiver aqui, né? Pronto. Aí é a variável e a substituição. E aí a gente vai pegar aqui, ó, e vai colocar o que é que a gente precisa alterar, né? A gente vai colocar aqui o barra CEP, né? A URI, você coloca, só precisa colocar somente, já pode apagar tudo isso aqui, você só coloca só o host principal. Você não coloca o completo. Beleza? Então, se ele substituir, por exemplo, o host, se a gente ver aqui, ó, o cara digitou isso aqui. Aí se ele substituir do jeito que tá lá, apenas por CEP, ele não vai completar aqui e vai dar erro. Então a gente não tem que fazer mais uma adaptaçõezinha aqui. Ele tem que ver isso daqui e substituir, que é o replacement aqui, ó. O que é que ele vai substituir? Ele vai substituir por API CEP V1 e colocar o replace. Pronto. Você entende comigo aqui que substituindo ele vai pegar exatamente isso daqui, colocar a numeração e completar isso daqui. Aí ele vai funcionar. Tá tranquilo ou tá muito... ou eu deixei alguma dúvida? Pra mim tá tranquilo. Pra você, já. Tranquilo também aqui. Beleza. Dá pra entender legal. Uma pergunta não aí, não? YouTube? Não, por enquanto não. O pessoal aqui tá só acompanhando mesmo. Beleza. Show de bola. Então aqui, CEP. Ele digitou isso daqui. Ele vai fazer um replace, né? Ele vai identificar isso daqui, esse trechinho aqui, que ele vai fazer o regex. E aí vai substituir por isso daqui, mais o complemento. E associar, né? Vai completar aqui o resource. Vamos testar para ver se funciona. Show de bola. Testa aí. Vai dar certo. Vai. Você vê que o daqui ele não tinha o complemento, tá, né? Ó, esse daqui já tem. CEP mais alguma coisa. Esse aqui poderia ter o complemento? Poderia, porque qualquer um complemento que tenha lá na API, ele já entende. Mas o primeiro contato para você ter essa noção já vai lhe ajudar bastante. Subiu a API, vamos limpar aqui o console e vamos lá para o Postman fazer um teste. Aqui ao invés de staff, agora a gente vai pegar aqui, vamos duplicar esse carinha aqui. E ao invés de staff, a gente vai fazer o quê? CEP, não foi esse o endpoint que a gente definiu lá? Barra 41.343.762. Ou seja, ele não está chamando diretamente na API, ele está chamando na API local aqui, na nossa API que a gente está construindo. Vamos ver o que deu, se deu certo, se deu errado. Ó, ele trouxe o endereço certinho, passando pela nossa API. O nosso getter está funcionando perfeitamente. Só que aí o que aconteceu, exemplificando, a API de CEP está fora do ar. Imagine se sua API e aí entra a parte lá de circuit break, para que você faça essa alteração, né, e não deixe que sua API pare. Sua API, nesse momento, ela é incumbida de devolver o endereço para os usuários. Se a API externa que fornece isso estiver fora do ar, você vai deixar, sua API vai deixar de carregar lá o e-mail, o endereço? Não pode. E aí é onde entra o gateway. Se você passar dentro da sua rota lá, sem o gateway, você passar diretamente a rota e pegar somente a API do Brasil, né? Brasil API, você só vai ter esse endereço. Mas você pode pegar aqui, ó, eu vou duplicar isso daqui só para ficar visível, né? Dupliquei só para ficar um pouco mais visível. A gente vai comentar esse daqui para manter a rota. No caso, vai pegar da outra agora via CEP? Exatamente, cara. Matou a charada. Aí o que a gente vai fazer? Vai manter a rota e a rota vai ser a mesma. Aqui, o ID, como eu falei,
pouco importa se escrever bolinha, mas a rota a gente vai manter a mesma rota. Ou seja, vamos deduzir que o serviço está fora. Então a gente vai fazer o quê? Vai alterar a rota. E isso a gente está apontando para uma API externa, mas pode ser uma API interna que aquele serviço está fora. Então a gente pode apontar para outro serviço, fazer um circuit break lá, para uma redundância, para que a API não pare. Então a gente mantém a mesma rota, só que agora a gente vai apontar para outra API e não mais a API Brasil. A gente vai apontar para a API ViaCep. Aí o endereço da ViaCep é esse daqui. Deixa eu clicar aqui para pegar certinho. E aí a gente vai fazer essa substituição no código também. Então aqui a gente substitui aqui a URI, que é o host principal do ViaCep. E a gente tem que pegar o que? A mesma coisa aqui, o complemento, ó, até aqui. Se fizer diferente, colocar, Mads, eu vou colocar aqui, não vai funcionar. Tem que colocar exatamente dessa forma aqui, porque senão você vai perder seu tempo. Aí o CEP agora, ele não fica mais na última posição, né? No final, ele já vai ficar aqui. Só que e o resto é igual. Você pode observar, a rota é a mesma e ele vai perceber aqui qual o regex e vai rodar, né? Vai fazer a substituição esse complemento com a variável de ambiente, né? A variável, desculpa, a variável, que é uma variável de ambiente, não deixa de ser. Ele vai pegar a variável, fazer o replace com o valor que foi preenchido e completar aqui esse path, né? Com a URI principal. E dessa forma ele vai fazer a chamada para a ViaCep. Se a gente olhar para aqui, ó, se a gente não colocar os dois, né, apontando para o mesmo lugar, vai dar conflito, né, por causa do path aqui, que está igual, então a gente não pode fazer isso. Então a gente pode fazer dessa seguinte forma e eu vou demonstrar outra forma também de você controlar isso para que a gente tenha os dois serviços disponíveis. Teria como eu deixar as duas APIs externas rodando no mesmo e teria como eu priorizar uma? Cara, você adivinhou meus pensamentos. A gente vai chegar lá, calma. Ah, o Matheus tá ligado. O Matheus tá ligado, aí não dorme no ponto não, velho. Vamos lá no Postman. Mas você vai observar aqui, e aí vai dizer, pô, Matheus, mas o body é diferente. Aí, tudo bem. Mas assim, é só para exemplificar, né? A gente teria um DTO para fazer o replace de cada, né? A substituição de cada valor e tal. Mas o objetivo aqui só é mostrar a utilização do gateway. Então aqui, ó, você tá com esse mesmo CEP. Agora a gente mudou a rota lá e vamos fazer a mesma requisição. Ó, aí agora ele foi pro ViaCep. O resultado agora não é mais na busca da API Brasil. Você vê que os campos são diferentes até, mas é o que eu acabei de falar, que a gente se fosse num cenário real, você ia ter um DTO para fazer essa alteração de cada atributo, né, para retornar para o usuário o mesmo objeto e não um objeto diferente com campos com os valores equivalentes. Beleza? Então, voltando agora na dúvida do Matheus, se dá para deixar os dois e que a gente possa fazer isso no dia a dia. Aí a gente vem aqui, ó. Aí o que a gente trabalha normalmente? A gente trabalha com versões, né, de endpoint. Então a gente pode deixar aqui duas versões. Aí vamos supor que aqui vai ser CEP, o ID CEP. Só que esse ID eu vou colocar, como ele é da API Brasil, eu vou botar CEP API Brasil, né? Vou botar aqui Brasil API, beleza? E aqui CEP, só que como a gente trabalha com versionamento, a gente vai botar aqui V1, que é a versão 1. Só que quando a gente altera aqui, a gente tem que alterar aqui também, porque senão
ele não vai conseguir fazer o replace. E a gente chega aqui na API 2, né? Como isso aqui é o ID, como eu já falei, o que você escrever ele vai entender, né? Via API, deixa eu dar um espaçozinho aqui para ficar bonitinho, via CEP. A gente sabe que esse aqui, o ID dele... mas se eu não botar ID, não tem problema, ele vai entender do mesmo jeito. Como eu falei, isso aqui ele não quer dizer nada. O importante é aqui, ó. Aqui a gente vai colocar a versão 2. E aí agora, quando o usuário colocar via localhost 8080, né, que é no cenário real seria o domínio, versão 2. E aí aqui ele vai fazer o replace da versão 2. E quando ele colocar esse daí, ele vai substituir pelo de lá. Então pronto. Aqui a gente já tem as duas APIs, né, externas trabalhando juntas. E aí vamos supor que a gente tem no nosso ecossistema um back-end. Pera aí, boa observação. Eu acabei de lembrar aqui. Quando a gente vem para aqui, ó, a gente falou que as requisições vindas do front-end vai bater no gateway. Mas a API Staff, quando ela for fazer uma requisição, vamos supor uma requisição de cliente, ela não vai se comunicar diretamente. Ela não vai chegar aqui, deixa eu pegar, e fazer uma ela não, opa, não tá indo. Ela vai no gateway primeiro, Madison? Exatamente, cara. Quando vai retornar, faz a mesma rota, vai pro gateway e depois vai pro cliente. Ninguém mais, não sei o que tá acontecendo aqui. Aqui ela não vai mais, vai pegar e procurar localhost, API /cliente, API Staff. Se ela precisar de um cliente, ela não vai diretamente em cliente. Se a API cliente precisar de uma lista de staff, ela não vai na API Staff, ela vai no gateway e faz esse caminho, localhost 8080, e aí ele vai conseguir um cliente. Então, da mesma forma também seria para as APIs externas, né? Tanto nas API externa ela nunca vai fazer essa Não, tô falando da cliente para a API externa. Exatamente. A API cliente também, se ela precisa do CEP, é exatamente isso. Aqui, ó, se a API cliente precisa do CEP, ela não vai diretamente na API, né? Com o host direto da API. Ela vai na API Gateway. E todas, vamos supor que a API Staff precisa do CEP. A API cliente também precisa consultar um CEP. Todas vão passar pelo Gateway. O Gateway, ele se torna um único ponto de entrada e saída de dados. E aí, por exemplo, amanhã ou depois, se tiver um contrato, a API CEP passa a ser paga, ou mudou o protocolo, alguma coisa, não precisa fazer alteração em todas as APIs do ecossistema. Você vai fazer a alteração em um único ponto, que é o gateway. Você faz lá a alteração da rota, ou em uma única API centralizadora lá de CEPs, onde é ela que vai definir qual é a rota que deve ser utilizada e que vai ser encontrada também pelo gateway. Ninguém vai passar, as APIs elas deixam de se comunicar diretamente. Isso é uma sugestão, tem que analisar o ecossistema, ver a viabilidade de cada coisa, mas é o mais sugestivo, é a boa prática. Então aqui, como eu estava falando, as APIs, não só as requisições, deixa eu fechar aqui para ficar um pouco maior, não só as requisições de front-end vai passar pelo gateway, mas também as requisições de API internas, né, que está dentro do ecossistema também vai passar pelo gateway. E aí a gente pode voltar lá agora e testar isso daqui. Será que isso aqui está funcionando direitinho? Do jeito que a gente implementou. Casei tá as duas, né? Tá as duas. Qual a diferença de uma para outra? As versões. Versão 1 e 2. 1 e 2, versão 1, versão 2. Então lá no Postman tem que passar a versão para ele poder buscar o path correto, né? Exatamente.
Beleza. Já subiu a API. Agora a gente vai no Postman. Se eu chamar desse jeito, vai dar erro, né? Claro. Erro 500. Que não tem nenhuma versão. Ó, não encontrado, not found. Ela não pode encontrar. Se encontrar, estava errado. Versão 1. Aí a versão 1 vai no serviço da API Brasil, né? Encontrou. Se eu colocar a versão 2, isso aqui você pode colocar dentro de uma API para que ela faça o controle lá. Ó, eu quero hoje, a partir de hoje, foi definido, né, pela diretoria pela diretoria de TI que não quer mais que acesse a API A ou a API B, enfim. Você vai conseguir fazer essa alteração. Pronto. No caso, também pode criar uma verificação, né? Se estiver fora do ar lá, a API, ele faz a verificação na sua opção. Isso aí é o Mas circuit isso break. já entra em regra de negócio, né, também? Cara, isso aí não é bem regra de negócio, é mais a criticidade do serviço. Por exemplo, o cara vai abrir uma conta lá em um banco XYZ. Esse banco, se o cara não conseguir abrir um banco, a conta dele, vamos supor, ele tá ali correndo para abrir a conta para receber um dinheiro no mesmo dia da empresa que ele trabalha. Se ele bateu lá e tem lá no formulário, tem lá digitar o CEP. Vamos dizer que quando ele digitar o CEP, não complete e dentro da regra de negócio lá é obrigatório que um CEP seja reconhecido. Aí a API de CEP lá tá fora do ar. O cara deixou de abrir a conta bancária. Para os bancos, abrir uma conta bancária é muito importante. Então, não pode estar fora do ar. Você vê, uma API CEP, mas para um banco não é admissível que a API de CEP esteja fora do ar. Aí ele cria lá uma das formas mais conhecidas, que é o circuit break. Ele verifica, faz algumas tentativas, né, da requisição, ele vai tentar requisitar lá, aí entra a regra de negócio. Quantas vezes ele quer que, regra de negócio em conjunto, né? Quantas vezes ele quer que faça a tentativa para que o usuário também não perceba um delay muito grande, né? Ele vai lá, tenta a requisição, faz a requisição na via CEP, tentou uma vez, aí 1 segundo depois ele tenta de novo, 3 segundos depois ele tenta de novo, aí não respondeu, aí ele vai lá e tenta na Brasil API, tentou uma vez, tentou 2, aí é quase impossível, vamos dizer assim, quase impossível não, mas é mais difícil as 2 estar fora do ar. Tentou 3 vezes em uma, não conseguiu, tentou uma na outra, conseguiu, aí ele vai lá, continua o formulário e preenche e tá tudo ok. E aí é mais ou menos isso que o API Gateway. Só que você vê que as ferramentas, elas não trabalham sozinhas, né? Elas trabalham sempre apoiadas em outras. Então, para que isso seja possível, ele tem que ter 2 rotas, tem que ter... entra a questão que eu estava falando. Não precisa as APIs, né? Todas elas se conhecerem, precisa conhecer um único ponto de entrada, que é o Gateway. Mas no contexto geral, é isso, cara. Eu acho que a gente conseguiu chegar ao objetivo. Quem gostou dessa live, né, se ela contribuieu para o seu desenvolvimento. Então, como eu estava falando, né, se essa live contribuiu, né, com o seu crescimento, contribuiu com o seu aprendizado de alguma forma, peço que comente, né, aqui embaixo no vídeo, se você não estiver vendo ela ao vivo, peço que compartilhe, para que essa comunidade, que já temos 500, né, 500 pessoas, né, 500 desenvolvedores, futuros desenvolvedores, muitos desenvolvedores, né, que tem muitos aí que já são desenvolvedores, e eu deixo aí, né, aberto sugestões, né, para que novos vídeos. A gente fez esse vídeo aí só com Gateway, mas a gente pode colocar também o Service Discovery, mas depende de vocês, depende dos seus comentários, se você tem interesse que a gente faça esses vídeos. E nesse formato de live, também peço que vocês compartilhem aí. Eu aqui estou com 2 amigos, né? Já falei anteriormente, o Matheus e o Jajá, nosso querido Jajá. Então, são caras que estão aí no dia a dia, né? Contribuindo com o desenvolvimento, com a comunidade.
E se tiver alguma questão, pode perguntar a eles aí também. Quem estiver ao vivo aí, pode perguntar aí no chat, para que a gente tire agora. A gente tem aí mais uns 2 minutinhos aí para a gente trocar uma ideia e contribuir, né, com o nosso crescimento aí nessa comunidade tão forte. E aí já quer deixar alguma mensagem pro pessoal aí? Matheus, fiquem à vontade. Ou você, Matheus, começa. Eu posso falar, assim, eu queria falar porque às vezes a galera pode achar que o Madison foi de vez aí, né? Não explicou como é que baixa o IntelliJ, Postman, quem chegou assim logo de cara de iniciante, né? Mas não deixa de ter vídeo, pô. Você busca como é que baixa o IntelliJ, busca como é que baixa um Postman e não deixa de assistir, de praticar. No próprio canal do Madison também, ele explica como é que faz um CRUD, ele vai explicar também como é que você utiliza Docker, utiliza diversas coisas. É um canal que está crescendo e a gente está trazendo engajamento para aqui. Isso depende de vocês. Se vocês começarem a curtir, a compartilhar e a divulgar, vai subir cada vez mais os seguidores e a gente vai estar cada vez mais aqui trazendo conteúdo bom para vocês. Isso aí. Eu tenho que falar primeiro, complementar o Matheus, né? Se ficou alguma dúvida, o Madison não mostrou como compartilhar o IntelliJ, pede, fala aqui, Madison, se faz um vídeo aí de como o IntelliJ, para que serve o Postman, né? Porque a gente precisa de vocês para poder criar conteúdo, né? O Madison precisa de vocês para criar conteúdo. Então, a galera aqui está disposta a ajudar vocês no que vocês estiverem desejando aprender, né? Hoje foi a API Gateway, específico ali no Gateway, né? Aí a gente considerou que a galera já tem o trabalho já de ter a IDE no computador, de já ter trabalhado com Postman ali. Mas se tiver alguém da galera que está começando agora, aqui é para vocês. Pedem aí, faz as requests de vocês, né? Faz as requests aí de assuntos diversos que vocês queiram aprender aí. E a gente, com certeza, aí o Madison vai chamar mais uma live para pegar firme aí, passo a passo, porque aqui é o Bora Praticar, né? A gente pratica tudo que for de tecnologia, tipo, para ajudar vocês, a gente vai querer praticar aí com vocês aí e ajudar todo mundo. Eu estou muito feliz de ter participado dessa primeira live. Primeira de muitas, um pouquinho assim, isso aí, né? Fiquei um pouquinho assim nervoso, é a primeira live, mas com certeza, no decorrer do tempo, vocês vão perceber a melhora, porque com certeza a gente vai assistir a live, vai melhorar muito mais, mas o assunto, o mais importante não é a performance dos apresentadores, mas sim o assunto. Eu creio que o assunto chegou bastante eficiente aí para vocês. Quem está com um problema aí de API cair, já vai poder já implementar o Gateway lá, já vai ter 2 opções de API externa ali, não vai ter mais problema, então isso aí é importante. Bora aproveitar esse assunto que é muito bom, é muito importante aí pra galera. Valeu demais aí a participação de vocês. E eu só tenho uma coisa a dizer, não se esqueçam, bora praticar. Até logo e até a próxima. Valeu demais. Um abraço aí, um beijo no coração de vocês. Valeu, galera. Valeu. Artlist.io